Shalom, paz e prosperidade para você. Estamos aqui mais um dia, né? Trazendo a palavra de Deus e ministrando ao nosso coração acerca da proposta do inimigo, né? E isso acontece quando você tem uma missão toda especial aí para cumprir que o Senhor colocou no teu coração. Então, ele vai se levantar contra isso. Mas nós estamos preparados porque o Senhor tem nos dado respaldo, né, nessa missão. Então, vamos lá para a segunda proposta, né? Do inimigo, a segunda proposta que Faraó fez para Moisés foi qual, né? Foi servir a Deus fora do Egito, só que não muito longe. Êxodo, capítulo 8, versos 28. Então, primeiro, né? Primeiro, então, Faraó tentou negociar com Moisés para servir a Deus dentro do Egito, né? E Moisés não aceitou, não aceitou. Depois ele fez uma segunda proposta, que de adorar a Deus fora do Egito, que não fosse muito longe, que ele ficasse meio próximo, né? Então a primeira proposta foi para que ele adorasse dentro do Egito e a segunda fosse para que ele não fosse muito longe, né? Ou seja, não fique muito longe de mim, não vai muito distante. Então essa proposta era uma proposta de Faraó, era o que era superficialidade, né? Era que ele fosse superficial. É exatamente a mesma proposta diz que Satanás faz para cada um de nós hoje, né? A estratégia dele não muda, não muda. Você pode até servir a Deus, mas não vai muito longe com esse negócio, não. Você pode até ir nas reuniões da igreja, né? Mas você pode até ir cantar no louvor, mas não se envolva muito com esse negócio, não, né? Ele até usa uma expressão que muitos de nós já ouvimos, né? Sirva a Deus, mas não seja um fanático radical, não seja. Oh, Senhor, tem misericórdia, né? Não seja um fanático. Larga a mão, isso é religiosidade, isso é fanatismo, né? O que existe, amadas, entre o Egito e a Terra Prometida? Qual que é a semelhança, né? Existia o deserto no meio dos dois, entre um e o outro, existia o quê? O deserto, e nós percebemos que se você saísse do Egito e não fosse muito longe, como o faraó queria, você caía direto aonde? No deserto. E o deserto é um lugar de morte, é um lugar de solidão, de infertilidade. Não se produz nada no deserto, né? Não se produz nada lá. Então, para o povo de Deus conseguir chegar em Canaã e viver uma vida abundante que Deus tinha para eles tinham que ir longe, né? Caminhar longe. É por isso que tem muita gente que serve a Deus e ainda não consegue ver, né, o cumprimento da promessa, porque saíram do Egito e já não estão mais envolvidos com as coisas do mundo, só que ficaram em algum lugar no meio do caminho. Não foram longe em Deus, tem vivido uma vida superficial, né? Uma vida assim que é meio cá e meio lá. Então, o chamado de Deus para nós é para quê? Para entrarmos em Canaã, entrarmos na terra prometida. O chamado de Deus para nós é para irmos longe, longe. O Senhor tem te convidado para você ir mais longe. Então, o desejo dele é ver eu e você avançando, né? Avançando no nosso caráter, é ver eu e você crescendo em fé, em revelação, em santidade. Deus quer levar eu e você a águas mais profundas, porque é lá que as coisas acontecem. É lá que as coisas acontecem. Então, nós percebemos que isso tem parado o povo de Deus, isso tem minado as forças do povo de Deus, porque eles não entenderam que para sair da escravidão, entre a escravidão e a terra prometida, há um deserto. E o Senhor não quer que você fique ali, que você fique parado nesse deserto. Nós precisamos avançar, nós precisamos progredir, nós precisamos sair desse deserto, porque há um lugar esperando por mim e por você. E para sair da escravidão e para chegar na terra prometida, é longe. O caminho é distante, mas nós sabemos o que aconteceu com esse povo ali entre sair do Egito e chegar na terra prometida. Muitos, uma geração inteira ficou pelo caminho.
Não conseguiu avançar, não conseguiu seguir em frente, sabe por quê? Porque eles foram superficiais, eles até saíram da escravidão, mas andaram pouco, eles não foram muito longe. É isso que o Faraó está falando, é isso que é a proposta do inimigo. Fala assim: olha, você pode até ir na igreja, não tem problema. Você pode cantar, você pode ir lá ministrar a palavra, mas não vai muito longe, fica aqui próximo. E o Senhor fala que eles tinham que sair para longe, eles precisavam sair para muito longe. E às vezes estamos andando, chegamos até na metade do caminho, mas não conseguimos avançar, porque nós não nos distanciamos o suficiente do pecado, do desejo da carne. Nós temos dado respaldo ao desejo da carne a ponto de sermos impedidos de chegar a Canaã, a terra prometida. E o quanto isso tem acontecido aí na sua vida? O quanto isso tem acontecido na minha vida? Às vezes achamos e pensamos que estarmos na igreja é um termômetro para podermos dizer que já chegamos na terra prometida, mas não é, não é. É como foi feita essa proposta. Muitos ainda hoje estão vivendo essa proposta que o faraó fez, o inimigo ainda faz hoje. Ele faz na sua vida e faz na minha vida diariamente. Fala assim: olha, participa hoje dessa live maravilhosa, mas não vai muito longe, não. Não precisa, não. Fica aqui, entre ali. E a palavra é muito clara. A palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores. Um há de se aborrecer. E há um convite todo especial na palavra de Deus que fala que quando nós nos decidimos ser 100% Jesus, ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele é contigo, ele é comigo. Então, esforça-te. Hoje eu e você chegamos num ponto da nossa vida que a conquista está no nosso esforço. Por quê? Porque a salvação, ela é tomada à força. Você já conta com o Senhor. O Senhor já falou que é com você, que é comigo. Agora depende de você e de mim. O quanto você ainda está longe de Canaã? O quanto você ainda está próximo do Egito? Será que você ainda está ouvindo a voz do inimigo falando assim: não, não tem nada a ver isso aí, não pode fazer. Não tem nada a ver. Amadas, isso é muito sério. Nós precisamos nos posicionar hoje. Hoje, porque o Senhor fala que nós temos que ir longe, nós temos que ir muito mais longe e não ficar próximo, né, do pecado do Egito, em nome de Jesus, que eu e você possamos prestar atenção nisso. Preste atenção, comece a observar aquilo que você tem feito diariamente e você vai compreender. E peça ao Espírito Santo me mostre, fala comigo, me ajuda a avançar. Me ajuda a avançar diariamente nessa caminhada com Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere teus caminhos. Vamos ser, né, a nova geração, a geração eleita que atravessou esse deserto e entrou na terra prometida, em nome de Jesus, e começar uma nova estação. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e prospere os teus caminhos, em nome de Jesus.